Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula de revisão, aula de número 7. E nesse momento, separe aí seus cadernos, suas canetinhas coloridas, tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. E olha só, iniciaremos a nossa aula falando sobre a primeira Revolução Industrial. Bom, essa revolução, ela muda muitos pontos, e muitos aspectos das sociedades, como, por exemplo, a urbanização, o crescimento demográfico, a substituição da base econômica, e você vai ter aí a produção artesanal, ela vai ser substituída pela produção mecânica em larga escala. Então, de um primeiro momento, o processo de industrialização ele vai gerar esse impacto. E essa revolução industrial ela vai ser dividida em etapas. Num primeiro momento, você tem a predominância de técnicas simples de produção, a utilização principalmente da máquina a vapor, utilizando como meio de energia vital o carvão mineral. E dentro desse processo da primeira Revolução Industrial, você vai ter uma predominância da indústria têxtil, da indústria de tecidos. E esse processo revolucionário ele vai acontecer primeiramente na Inglaterra. E não vai ser por acaso. Afinal de contas, ali entre o século XVIII e o século XIX, a Inglaterra era a principal nação. E quando o professor fala principal nação, ele fala a respeito de acordos econômicos e relações para além de suas fronteiras. Já na segunda Revolução Industrial, você tem ali entre o final do século XIX, meados de 1970, já a mudança da utilização da matriz energética. Então você vai ter agora o petróleo como a principal fonte de energia, maquinário muito mais sofisticados e também movidos já à energia elétrica, assim como os operários. Os operários eles já apresentavam mais especialidades. Então as máquinas elas já não eram tão simples e necessitavam de uma mão de obra mais qualificada. E dentro desse processo da segunda Revolução Industrial, os Estados Unidos da América tornam-se uma grande potência mundial. Além da predominância da indústria automobilística, siderúrgica, metalúrgica e petroquímica. Então a segunda Revolução Industrial ela apresenta essas características. A terceira Revolução Industrial, que já vem desde 1970 aos dias atuais, ela tem o seu pontapé inicial nos Estados Unidos da América, mas vai ter países como o Japão e a Alemanha à frente desse processo revolucionário, onde você já vai ter a predominância de uma indústria altamente sofisticada, telecomunicação, utilização de robótica, biotecnologia, microeletrônica, além da força de trabalho, os operários altamente qualificados, além de um processo de reciclagem que já vai começar a ser empregado, além da criação de novos materiais para serem utilizados como matérias-primas, além dos elementos centrais desse processo revolucionário que vai estar atrelado à ciência e à tecnologia. E já que estamos falando desse processo revolucionário industrial, precisamos falar do Brasil. A industrialização no Brasil, ela inicia-se tardiamente. Ela inicia-se por meados do século XIX, e aí seguindo o roteiro da instalação da indústria têxtil, Mas, a partir de 1941, você tem o surgimento da Companhia Siderúrgica Nacional, ali no governo Vargas, além da instalação da indústria automobilística entre 50 e 60,
a criação da Vale do Rio Doce, da Petrobras, a criação do Plano Rodoviário Nacional e o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Então você percebe, né, que esse processo industrial no Brasil ele está muito atrelado também às políticas públicas de criação, né, de planos ou de empresas estatais. E dentro do processo de compreender a Revolução Industrial, nós também precisamos falar dos aspectos sociais, como, por exemplo, o movimento operário. Tá? Esse movimento operário, quando estamos falando do Brasil, ele origina-se, né, ali no final do século XIX, com trabalhadores urbanos que começam a se organizar para obter melhorias nas condições de trabalho, né? Esse processo da Revolução Industrial, ele não nasce com, né, direitos. Então, os direitos foram sendo adquiridos pelos trabalhadores por conta dos movimentos, né? Então, essa urbanização, industrialização, né, elas foram essenciais para a formação dessa classe trabalhadora muito mais consciente e que lutou pelos seus direitos, né, em prol de melhorias. E dentro desse processo de compreender o movimento operário, vale ressaltar que esse movimento ele teve influência, né, de ideias socialistas e também anarquistas. Afinal de contas, no Brasil você tem aí, no final do século XIX, uma forte, né, influência dos movimentos sociais que estavam sendo difundidos na Europa. Então, aí, final do século XIX, né, o Brasil ele vai começar a ter contato com essas filosofias, né, essas ideologias que pregavam, né, uma maior consciência, na verdade que pregam até os dias atuais essa consciência do trabalhador, né, do operário. Além da urbanização e concentração de trabalhadores. Então você tem aí uma classe que vai ficar concentrada nos meios urbanos, né, e que conjuntamente vai enfrentar as injustiças que foram pregadas, né, e impostas pelo sistema. E dentro desse processo você tem um marco muito importante, que é a greve de 1917, né, que tem, né, o seu epicentro ali os operários atrelados à indústria têxtil, né, e que obteve uma resposta rápida e repressiva, né, das elites, do empresariado e também do governo, na figura do presidente do Venceslau Braz, né, que via nessa greve uma ameaça à ordem estabelecida e à estabilidade econômica. Então, como consequência desse processo, dessa greve geral, você vai ter, além da repressão, né, você vai ter outras consequências, como vamos ver na próxima cartela. Na verdade, me perdoe, né? Então, dentro desse processo de compreender a greve geral, você vai ter uma série de consequências, dentre elas, né, além da repressão, você vai ter também um fortalecimento desse movimento operário. E como estamos falando, né, daí desse contexto do início do século XX, final do século XIX, também temos, dentro do contexto mundial, um fato histórico muito importante, que vamos ver na nossa próxima cartela. A Primeira Guerra Mundial, né, ou conhecida como a Grande Guerra. Então, o contexto global era que existia, principalmente no continente europeu, uma burguesia extremamente enriquecida por conta, né, do processo da industrialização, das revoluções industriais. E dentro desse contexto, você tem também uma agitação política muito forte, gerada através
dos nacionalismos exacerbados, né? Você tem, dentro desse contexto do início do século XX, as nações unificando, né? Esse sentimento de nação muito forte, principalmente na Europa, além da corrida armamentista, né? Você tem as grandes nações europeias, né, aumentando o seu arsenal bélico, além também do sentimento de revanche. Vamos seguindo. Para a compreensão da Primeira Guerra Mundial, precisamos falar da Guerra Franco-Prussiana, né, que foi ali um conflito entre a França e até então o Reino da Prússia, e que depois vai se tornar a Alemanha, e que vai ser um ponto, né, de tensão entre essas duas nações. A oposição da França, né, a esse processo de unificação da Alemanha, principalmente com relação à integração, né, do sul do território alemão, pois você vai ter, como vamos perceber aqui na nossa próxima cartela, né, aqui aonde as setas estão indicando esse território, que é o território de Alsácia e Lorena, né, que vai ser reivindicado pelo Reino da Prússia, mas a França vai se opor não somente à anexação desse território, mas também à subida de um príncipe alemão ao trono da Espanha, né? Então, além da questão do trono, né, da subida do príncipe alemão ao trono da Espanha, você vai ter também o contestamento da anexação do território de Alsácia e Lorena. E você vai ter, dentro desse conflito, a vitória alemã, né? A Alemanha consegue anexar esse território, que anteriormente era da França, através de um tratado, que é o Tratado de Frankfurt. A França sente-se humilhada porque perdeu o território de Alsácia e Lorena e, de um modo geral, queria reaver esse território através de um sentimento de revanche. Então, o contexto europeu era um contexto conturbado e extremamente, né, conflituoso. E para desencadear esse conflito, houve o assassinato, né, do arquiduque, do príncipe Francisco Ferdinando, né? Você tem o assassinato dele, na verdade era um arquiduque, e o assassinato dele, do Francisco Ferdinando, vai fazer com que esse sentimento de revanchismo e esse clima tenso se torne, né, o ponto-chave, o estopim para o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Então, como consequência desse assassinato, você vai ter a Áustria-Hungria declarando guerra à Sérvia, a Rússia apoiando a Sérvia, a Alemanha apoiando, né, a Áustria-Hungria, e aí você vai ter blocos rivais que vão entrar em ação. E aí inicia-se a Grande Guerra. Tal guerra vai ter dois momentos. A guerra de movimentos, que vai ficar ali em 1914, né? E a guerra de trincheiras, que vai até o final da guerra. Tá? E agora nós vamos perceber algumas características importantes desses dois momentos da guerra. A guerra de movimento, né, que é marcada pela mobilidade, onde você vai ter uma movimentação, né, uma grande movimentação de um contingente, né, gigantesco de soldados com ofensivas rápidas, tá, a fim, né, de lançar ataques rápidos e decisivos para desestabilizar o inimigo e tentar forçá-lo a recuar. Essa movimentação tentava criar cercos nos inimigos com o objetivo de forçar, né, esse seu inimigo tanto a recuar quanto a pedir rendição. E dentro desse momento, né, da guerra de movimento, nós temos os principais eventos, como o Plano Schifflen, né, implantado pela Alemanha e que visava uma rápida anexação da Bélgica, tá, a fim de chegar em Paris. Lembrando que a Alemanha e a França já tinham ali, né, um processo histórico de
embates. E aí você vai ter diversas batalhas, né, principalmente na Bélgica, e que vão, né, acontecer de forma com que a Alemanha vai se tornar vitoriosa. E aqui nós podemos perceber, né, essas movimentações que foram implementadas pelo plano Schieffelin, mas que não vai lograr êxito. E aí nós temos a segunda fase, e a fase mais famosa da guerra, né, a mais conhecida e que é a mais retratada nos documentários e filmes, que são as guerras de trincheiras, né, com aquelas frentes de batalhas utilizando tudo o que existia, né, de tecnologia voltada para o meio bélico para derrotar o seu inimigo, com gases venenosos, tanques, aviões, tá? E dentro desse processo de compreensão da Primeira Guerra Mundial, nós temos um ano extremamente decisivo, que é o ano de 1917, tá? Com a entrada dos Estados Unidos no conflito. Até então, os Estados Unidos estavam neutros, tá? E com a entrada dos Estados Unidos, nós temos também a saída da Rússia através do Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha em março de 1918. E dentro desse processo de compreensão da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, como estava o Brasil em relação a essa guerra? Vamos compreender. O Brasil, ele rompe as relações diplomáticas somente em abril de 1917, já quase ao final do conflito. Ele rompe as relações diplomáticas com a Alemanha, mas ainda não de fato havia declarado guerra. Porém, né, o Brasil declara guerra em outubro de 1917, após, né, navios brasileiros serem atacados por submarinos alemães, e um navio, de um modo geral, ficou marcado na história, que foi o afundamento do navio Macau, em outubro desse mesmo ano, tá? Então a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, de um modo geral, ela esteve atrelada tanto às forças navais, mas principalmente com um apoio material, né? Um apoio de alimentos e também de produtos básicos, além, né, da força humana de enfermeiros e médicos. Os impactos da participação do Brasil estão relacionados principalmente a um fortalecimento das relações com os Estados Unidos e de outras potências aliadas, além do desenvolvimento interno, né, o aumento do sentimento de nacionalismo nas percepções sobre o papel do país na arena internacional. Foi um marco extremamente importante, né, principalmente no processo de industrialização brasileira, que impulsionou algo, né, chamado de substituições de importações, pois o Brasil, antes, dependente muito das empresas estrangeiras, agora, sem esses produtos, precisou fabricá-los. O fim do conflito vem com o Tratado de Versalhes, né, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial e que vai impor, a partir, né, das potências vencedoras, a culpabilização da Alemanha. E os principais termos do tratado foram perdas de território, descolonização, redução das forças armadas, desmilitarização e reparação da guerra. Então, além de controle econômico, culpa pela guerra, a criação da Liga das Nações, então a Alemanha se tornou, né, a verdadeira culpada, e isso, de um modo geral, não controlou eles, muito pelo contrário, né, trouxe como consequências o impacto, né, econômico, uma inflação galopante na Alemanha, além de graves problemas, né? O impacto político gerou internamente na Alemanha uma instabilidade gigantesca e que acabou favorecendo movimentos extremistas, o que utilizavam o nacionalismo, né,
como a sua base. Então, dentro desse processo, houve a ascensão do nazismo dentro do território alemão, além da percepção que a Alemanha estava sendo injustiçada pela sua culpa, né, solitária da guerra. E assim finalizamos, né, e transitamos a respeito de assuntos extremamente importantes, desde o processo, né, da primeira Revolução Industrial até o final da Primeira Guerra Mundial.